Olá, meus queridos alunos do Colégio Curso Aplicação Taquara. Vamos continuar a nossa aula de Morfologia, parte 2. Na aula passada, nós descobrimos que a palavra, ela além da sua estrutura sonora, ela também tem a sua estrutura na escrita. E essa estrutura na escrita é pertinente ao que chamamos de morfologia. Na morfologia, nós descobrimos que a palavra tem uma série de elementos que a compõem e o último elemento visto na nossa aula anterior foi exatamente o elemento das desinências. Vimos as desinências nominais, que dizem respeito ao gênero e ao número, e agora nós vamos falar das desinências verbais. As desinências verbais são aquela parte da palavra que vão se associar ao radical e por isso com elas será possível identificar o modo, número, pessoa e tempo dos verbos. Lembrando a vocês que verbo na classe de palavras é exatamente aquela palavra que indica a ação, ao contrário do substantivo, que é a palavra que dá nome, nomeia. Tudo aquilo que estudamos na gramática está relacionado, então é importante a gente fazer esses pequenos lembretes. Vamos ver aqui no exemplo do verbo cantávamos. Sabemos que esse verbo apresenta uma flexão, ele está conjugado, né? E cante é o seu radical, como já vimos, é aquela parte da palavra invariável. O A acentuado ali é chamado de tema. Sabemos que esse verbo pertence à primeira conjugação. O VA é a desinência modo temporal. E o MOS, o MOS, é a desinência número pessoal. E com isso nós conseguimos identificar que cantávamos está no modo indicativo, ou seja, é o modo que indica uma ação completa. O tempo dele é o pretérito imperfeito, passado, e nós temos o número plural e a pessoa, primeira pessoa do plural. Então aqui nós identificamos, olha, a vogal temática, o DMT, desinência modo temporal, e o DNP, desinência número pessoal. Parece complicado, mas é só ter atenção que facilmente conseguiremos identificar cada elemento que compõe a palavra. Vamos continuar. Aqui, desse quadro, nós temos todos os exemplos e todos os tipos de conjugação e de variações da desinência modo temporal. Os tempos verbais aqui, olha, pretérito imperfeito, pretérito mais do que perfeito, futuro do presente do pretérito e os modos verbais, que são muito importantes saber diferenciá-los. O indicativo, uma ação completa, o subjuntivo, uma ação provável, o imperativo, um comando, uma ordem e o infinitivo é o verbo sem nenhuma variação, sem nenhuma flexão. As pessoas respectivas, as desinências de acordo com como elas estão relacionadas ao tempo e ao modo, o exemplo de cada verbo. Não é necessário decorar a tabela, nós estamos aqui justamente para apresentar esse elemento para facilitar a consulta na hora dos exercícios. Então vai aí uma excelente dica. Seguindo com a nossa aula, aqui nós temos um outro quadrinho com as desinências número pessoais. Então, no número singular e plural, as pessoas, primeira, segunda e terceira, e cada um dos tempos verbais identificados, e as suas respectivas desinências que completam a formação de cada verbo. Vamos falar ainda dos afixos. O que seriam os afixos? São elementos que se juntam aos radicais para a formação de palavras. Os afixos podem ser prefixos ou sufixos. O nome já diz, prefixo é aquele que é colocado à frente do radical, antes do radical, enquanto que o sufixo é aquele que é colocado ao final. Todos eles são afixos, mas quando está antes vira prefixo, quando está depois do radical vira sufixo. Aí alguns exemplos para nós, olha, cusparada, inviável e tristemente. É muito importante guardar o significado de cada um dos afixos, porque teremos, de acordo com a presença deles na palavra, a mudança do valor semântico, daquilo que a palavra significa. Quando falamos de vogais e consoantes de ligação, nós falamos dos elementos que são inseridos entre os morfemas, as menores unidades da palavra, e
por motivos de eufonia, ou seja, para facilitar a pronúncia de certas palavras. Nós estudamos nas nossas aulas de fonologia que nem todas as palavras são pronunciadas da forma como aparece na oralidade. É importante lembrar que aqui nós estamos abordando a norma culta da língua. E a língua portuguesa, no momento da escrita, no momento da fala correta, ela deve ser utilizada da melhor e mais correta forma possível. Então, precisamos ficar atentos para não cometer erros. Então, aqui nos exemplos de paulada e cafeicultura, nós temos exatamente as vogais e consoantes de ligação que vão fazer exatamente o elemento do radical, as desinências e outros elementos mórficos formadores da palavra. Vamos estudar nas nossas próximas aulas sobre os processos de formação das palavras e como esses processos se classificam e dão continuidade aos nossos estudos. Nos vemos na próxima aula. Até lá!